tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente e deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicaCcarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me adicionar, tá bom? Hoje estamos finalizando o mês e vamos com a TBA final. Eu gosto muito desse tipo de vídeo porque no início do mês a gente faz aquela expectativa, né? Em cima daquilo que a gente pensa que quer ler. Mas no término do mês realmente é a concretização ou não daquilo que a gente idealizou. Não foram tantos livros, eu gostaria de ter lido mais, mas não foi possível porque eu escolhi alguns livros extensos, inclusive eu só tinha colocado 2 livros na minha TBA. E aí li um pouquinho mais, mas eu confesso que eu queria ler um pouquinho, sabe? É engraçado, porque nós leitores nunca estamos satisfeitos totalmente, né? Ou a gente reclama porque colocou coisa demais, ou a gente reclama porque acha que leu de menos. Não que eu acho que li de menos, mas se eu pudesse eu teria encaixado mais alguma coisa. Mas realmente não foi propício. Os livros são esses aqui. E aí eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? O primeiro que eu li foi esse aqui, Direito a Volver, O Golpe 64 em Pernambuco, de Fernando Coelho. Foi um livro da TBA, foi também um livro da Meta dos 12 que eu quero ler esse ano. E fala sobre esse período, né, horrendo da nossa história. E para quem não sabe, Pernambuco foi muito forte nessa questão da luta contra o regime militar, contra a ditadura. E é maravilhoso. Aqui tem vários aspectos desse momento que Pernambuco viveu. As prisões, as perseguições políticas, o cenário social, a vida das pessoas, a percepção sobre o regime, a alienação, o medo, o terror imposto. É uma obra maravilhosa, super recomendo. Só faço uma ressalva, acho que o Fernando, ele meio que deu uma passada de mão na parte da tortura, se esquivando um pouco de esmiuçá-la. E isso eu acho ruim, sabe? Nós temos que ler qualquer livro com uma certa criticidade, no sentido de entender aspectos bons e ruins da obra. E nesse aspecto eu acho que ele deu uma passada de pano. Fala também um pouco sobre o cenário político com o governador falecido, né, Miguel Arraes, a partir do exílio na Argélia, e é maravilhoso, né? Eu acho que dá para entender muita coisa do que aconteceu naquele período, e especificamente a força dos que se opuseram aqui em Pernambuco, né? Mas nesse aspecto da tortura ele se esquivou um pouco. É engraçado porque há anos atrás o Brasil ele concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro com um filme, eu acho que foi O Que É Isso, Companheiro? E falava sobre o regime militar. E na época foi muito criticado também por esse aspecto, pelo cineasta ter se esquivado um pouco sobre a questão da tortura, né, que o filme em si não aborda tanto. E recentemente, no mês passado, eu li um pouco Laurentino, li 2 livros dele e falei um pouco sobre isso, que eu achei que Laurentino meio que deu uma passada de mão no livro Escravidão, o primeiro, né? E a gente tem que falar mesmo a verdade quando o autor meio que passa pano, porque nós estamos aqui para ler, mas ler de uma forma ampla, né? Engraçado que Laurentino até está sendo hateado lá em Portugal, porque ele cobrou alguns posicionamentos. E aí o pessoal, o português, né? Tem a questão mesmo do racismo e da xenofobia, que é muito forte lá. E o brasileiro, eles colocam como brazucas, não sei se vocês conhecem essa expressão.
E ele tem sido muito perseguido por isso, uma pena, né? Porque eu acho que Laurentino é um historiador maravilhoso, escreve muito bem e um livro tão importante, né? E as pessoas lá em Portugal não acolherem da maneira que deveriam. É porque realmente querem fugir da responsabilidade do que praticaram, do que fizeram, né? Mas é isso. Aí o segundo livro que eu li foi esse aqui, Bernard Cornwell, O Cavaleiro da Morte. Isso aqui compõe uma série, são 13, a Record lançou o 13º desse ano, inclusive vai ter unbox no canal futuramente. Eu fiz uma comprinha de nada, aí comprei o terceiro livro, tá bom? E bora ver se eu leio já esse ano. E para quem não sabe, conta a história, né, do nosso Utrecht, e que ele é vassalo de Alfredo, né? E aqui é bem interessante porque mostra mesmo o confronto de batalha, o Alfredo no pântano, algumas percas que o Utrecht vivencia na sua vida, nessa saga. E é um livro maravilhoso. Eu recomendo qualquer livro do Bernard Cornwell, porque além de ser uma leitura muito rápida, muito célere, muito instigante, ele faz um trabalho de pesquisa muito grande. E tem aspectos históricos, mesmo sendo uma ficção, e é maravilhoso, pessoal. Eu acho que ler essas comunicações saxônicas é se deparar com outro universo à parte, né? Um universo totalmente diferente. E eu acho muito gostoso quando a gente consegue isso na literatura, tá bom? Aí como eu consegui, graças a Deus, cumprir a minha TBA de 12, porque eu estava muito preocupada em demandar esse livro do golpe, que é um livro extenso e tem muita notinha de referência, bem com a letra bem miudinha. Aí só foram esses. Aí como eu podia ler outros, aí eu fui encaixando. E aqui eu encaixei Fahrenheit 451. Confesso que não era um livro que eu tinha tanta vontade de ler, tanta curiosidade, porque eu já conhecia a história. Quando moleque, a menina, assisti o filme, a adaptação para o cinema. Inclusive existem duas adaptações. É claro que não se compara o filme com o livro, mas eu já conhecia a premissa da história. E para quem não conhece, conta a história aqui do Montaigne, né? Que ele é um bombeiro. E nessa sociedade aqui, os livros eles são proibidos e são abolidos. E as pessoas ficam muito na coisa do assistir. E assistem muito a TV. E a TV, ela é interativa, ela interage com as pessoas. E a esposa dele é meio alienada. A sociedade é meio alienada nesse aspecto, mas tem algumas pessoas que se opõem e tentam esconder livros em casa. E aí, a partir do momento que é descoberto que alguém esconde livro, é acionado o corpo de bombeiros e eles vão lá tacar fogo nos livros, né? Só que Montaigne, ele tem um insight quando ele começa a dialogar com a adolescente do bairro. E ela diz umas coisas, umas frases soltas para ele, e ele fica assim pensando. E aí eu não vou contar mais sobre o livro, porque eu acho que vocês precisam ler. Eu quero ver se em dezembro eu desacelero um pouco na leitura para assistir alguma coisa. Se eu reassisto o filme que eu já assisti e assisto essa segunda adaptação. Mas aí eu só quero jogar para vocês, né? Os livros, historicamente, durante toda a história da humanidade, sempre sofreram muitos ataques para serem abolidos, né? Na Inquisição, livros proibidos. Na Segunda Guerra Mundial, com Hitler, ele queimou alguns livros, alguns autores que se opuseram ao que ele fazia, ao que ele era, os seus ideais. E hoje, né, 2021, tem alguém aí que está na presidência e tentando taxar livros. E de maneira diferente tentando minar o direito das pessoas de adquirirem, né? Porque livro tem que ter dinheiro e tempo. E quanto mais caro, menos acessível a todos, né? E eu super recomendo. Eu fiquei pensando quando eu li essa obra,
sobre essa questão do assistir. Será que alguém se identifica com o assistir passivo que vivemos hoje no século XXI, pós-pandemia 2021? Apesar de produzir conteúdo de assistir, todos conhecem minha opinião e sabem o quanto eu questiono isso. Porque eu amo assistir, assisto vários canais, assisto várias coisas, mas dentro de um contexto de tempo que não me possibilite fazer outras coisas e muito menos me retirar esse direito maravilhoso que é a leitura. Conhece essa obra que não conhece? Vamos refletir, né? Eu acho que a literatura tem esse papel fundamental de informar, de esclarecer, mas também de nos fazer pensar fora da bolha, tá bom? E aí eu li, claro que não li o livro todo no mês, porque eu já tinha iniciado essa leitura de It, a Coisa, com a Jana, do canal Resenha Sem Sentido, e finalmente esse mês a gente terminou. Foi maravilhoso durante o ano ter lido esse livro com a Jana. Super recomendo para quem tem dificuldade em ler calhamaço, tiver alguém próximo para fazer a leitura conjunta, façam. E eu super recomendo. Eu costumo dizer para quem tem medo do terror e até não se identificou tanto com a escrita de King, que apesar dele ser um autor conhecido pelo terror, pelo suspense, o maior terror que eu visualizo em King é as mazelas humanas. E nesse livro ele fala sobre homoafetividade, violência contra a mulher, fala sobre amor, fala sobre amizades, fala sobre o bullying, o racismo estadunidense. Tem muitas coisas aqui, né? E é bacana porque é um livro que mostra um aspecto inicial dos meninos, crianças, dessa turminha maravilhosa, e o desaparecimento de um dos irmãos dos meninos e de outras crianças. E a história avança com eles adultos voltando para a cidade de Derry e tentando se opor e destruir a coisa. E é maravilhoso, né? Nesse livro também King homenageia Lovecraft, falando um pouco sobre o terror cósmico. E é maravilhoso, super recomendo, sabe? Não é o livro que eu mais gosto do King. Eu sou apaixonada por contos em terror. Escuridão Total, Sem Estrelas, foi o que mais me fascinou até agora. Mas acho que é a obra mais expressiva dele, né? Porque aqui tem de tudo um pouco. E a grande sacada daqui desse livro é a amizade. Super recomendo. Ele compõe a meta de mais um livro do Joseph, tá bom? E aí eu li e me diverti muito com o Sakamoto. O que aprendi sendo xingado na internet, eu conheci a Sakamoto só dos portais. Mas nunca tinha lido nada dele, não sei se ele tem outra coisa. E aqui ele fala um pouco sobre essa questão do compartilhar, da notícia, da fake news, dos ataques. E apesar de não ter um viés jurídico, é muito mais jornalístico, eu me diverti muito e me sigo um pouco a pensar, até mesmo como usuária de rede social, qual tem sido e qual deve ser minha postura ante essas mídias. E muito divertido, muito engraçado, mas de maneira leve ele nos faz pensar sobre a ética e sobre a questão mesmo da humanização, né? O que a gente está reproduzindo e dando ao outro nas redes sociais. Super recomendo. E aí li Medicina Macabra, livro maravilhoso, da Dark Side. São histórias curtas e fala um pouco sobre o folclore da medicina, né? Algumas histórias bizarras, pitorescas. Super gostosinha a leitura, super rápida, você ri muito. Você vê que são casos absurdos, mas também dá para ver algumas coisas, algumas práticas que eram comuns e tentativas da medicina de sanar alguns problemas de saúde e as descobertas. Não tem aquele viés tanto do técnico como a publicação da Intrínseca Medicina dos Horrores, mas é bem interessante essa publicação da Dark Side. Inclusive a Dark Side lançou o segundo agora esse ano. E super recomendo, pessoal. Vocês vão ver histórias bem engraçadas, bem pitorescas e variadas, tá? 1700, 1800, 1600, é bem variado. É engraçado porque aqui eu percebi algo que o livro relata,
que também era muito comum essas histórias exageradas as pessoas reproduzirem e publicarem mesmo naquela época, e as pessoas acreditavam, né? A ciência tem pouco avanço e as pessoas criam em muitas coisas. E para finalizar, li Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu amo Machado, vivo Machado. Eu ainda estou conversando com esse livro, não sei se vocês são assim, mas às vezes eu termino um livro e fico alguns dias remoendo a história, pensando, refletindo. É um livro maravilhoso, bem divertido, bem engraçado, né? O Machado, ele é bem irônico e que conta a história de Brás Cubas, né? Ele já morto, relatando um pouco sobre sua vida. É um livro muito falado, muito comentado, mas confesso que não é o livro que mais me pegou. Né? Eu tenho um carinho muito grande por Quincas Borbas, a Maria Luva também, mas Quincas Borbas mais, porque foi quando eu senti o insight literário na minha adolescência. E esse ano e ano passado eu li já alguma coisa de Machado, mas super recomendo, sabe? Eu quero um dia ler todos os livros de Machado. Apesar de já ter lido bastante coisa, eu sinto que falta ainda muita coisa para ler. E é maravilhoso, né? Eu acho que não só Machado, literatura nacional clássica é exigente para nós brasileiros lermos, para conhecermos. E temos que desmistificar essa história que são histórias chatas, difíceis de entender, e tirá-las do patamar de obrigação para o vestibular. Né? Eu acho inconcebível, inimaginável, inaceitável que livros como esse sejam muitas vezes só citados de boca por brasileiros, mas não conhecidos, e infelizmente muitas vezes mais lidos lá fora do que aqui no Brasil. Precisamos desenvolver esse sentimento de pertença em relação à nossa literatura nacional, principalmente a clássica, né? Principalmente a clássica, até porque já entra no domínio público, já é mais acessível, tem publicações muito baratinhas como essa, e super recomendo, tá bom? E vocês conhecem algum desses livros, leram alguns? Deixa um recadinho pra mim, vamos fazer trocas, para a negona aqui não ficar só num monólogo, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!